Aí, boa noite a todos. Estamos aqui online com a nossa candidata Regilene 19333 do Podemos, e ela vai trazer a renovação para o Legislativo de Bauru. Nós aqui da página Bauru Online Discutindo a Cidade vai poder explorar um pouco dessa candidata aí. Nós temos também hoje a participação especial do Bruno Figueiredo, este amigo nosso que já teve uma live aqui com a gente. E hoje ele teve um tema aí a tratar em questão do lixo e vai integrar também na live aí. Só aguarde um momentinho, cumprimento o pessoal aí, Regilene, que a página Bauru Online está acolhendo a todos aí que o nome sem vício político e sem manias. Seja bem-vinda. É verdade. Obrigado, boa noite. Eu sou Regilene Brandão, eu sou candidata a vereadora e quero agradecer pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre nossa cidade e as necessidades da nossa cidade. Obrigada. Bacana. Eu, particularmente, eu não conheço a sua história, né? Na verdade, é a primeira vez que a gente está sendo apresentado, né? A Bauru Online, ela se propõe sempre a trazer renovação no campo da política. Uma das pessoas, né, um dos políticos que eu mais admiro na história moderna é um inglês chamado Winston Churchill. Certa vez, ele tem várias frases assim que são muito marcantes, mas tem uma frase dele que eu acho muito assim na veia, sabe? Ele diz o seguinte: políticos e fraldas devem ser trocadas constantemente e pelo mesmo motivo. Então, assim, nesse sentido, eu queria perguntar para você o que você acha da política bauruense. Como que você vê, né, esses últimos 12 anos, cuja prefeitura meio que está, digamos assim, sobre o mesmo poder político na nossa cidade. O que isso, na sua experiência, trouxe de bom e de ruim, assim, como pessoa, como moradora do bairro que você mora? Solta a voz, Regilene. Eu vejo a política como, na verdade, uma uma vergonha, na verdade, né? Porque a gente acredita no que eles falam, no que eles prometem. Na verdade, a gente não tem visto isso acontecer. Pode até acontecer na minoria das pessoas de classe mais altas, mas na classe dos menos favorecidos não acontece. Então, a função do legislativo e do executivo deixa a desejar a população dos menos favorecidos, que são pessoas de comunidade carente, né? Especificando a gente é pobre, a gente não tem condições, não temos oportunidade e vimos que a gente não são enxergados por eles. A gente só serve para eles para no modo de eleger eles, na verdade. Mas na hora de vir cuidar e ver a nossa necessidade e dificuldade, é nós por nós mesmos. Você sabe, Regilene, que... Fecha o microfone, por favor. Você sabe, Regilene, que existe um mito, né, de que os bairros mais abastados, né, vamos colocar assim, são melhores atendidos pela prefeitura. Isso não é verdade. Eu vou citar dois exemplos. Atualmente, eu moro no Jardim Colonial, né, que fica aqui próximo da Unesp. É um dos metros quadrados mais caros de Bauru, né? Inclusive, às vezes o pessoal anuncia terreno aqui nesses sites aí do Facebook, a galera até zoa, fala, pô, deve ter petróleo nesse terreno, né? Não é possível. E aqui não tá muito diferente não, viu? Porque, assim, pelo menos a rua que eu moro, né? Nem asfalto tem. Você tem um monte de pedregulho, né? Uma camada assim, você tem que assim, ir lá com um medidor de raio laser para saber a espessura do asfalto, de tão fino que é. A rua de acesso aqui que vira ali no Flex é um terror, né?
A mata está totalmente jogada às traças, né, cheio de matéria orgânica acumulada. Né? A cobertura de folhas ela até deve existir, né? Isso aí preserva a umidade do solo. Mas a partir do momento que você tem muitos galhos, né? Se você põe fogo num negócio desse, né? E a molecada vive pondo fogo aqui nos matos, você vai ter lenha ali para queimar durante 3 dias. Então, assim, é geral o descontentamento, não é só na periferia. Mas eu concordo com uma coisa. Os bairros, assim, menos abastados, né? Mais de periferia, né? Se bem que hoje em dia não se usa mais esse termo, né? Periferia. A gente coloca, assim, umas áreas de mais risco social. Né? Esse seria o termo correto. Eles sentem mais. Por quê? Porque eles têm menos recursos. Né? E como essa população ela tem menos recursos, que vai desde recurso advocatício, né, para pagar um advogado, por causa de uma querela, uma demanda do bairro, até dinheiro mesmo, para, por exemplo, comprar um caminhão-pipa, né? Porque você vê os condomínios aí que são água, você não para de chegar caminhão de água na porta, né? Mas tudo é pago, né? Isso aí não é de graça. E certas pessoas não têm condições, sei lá, de pagar 100, 200, 300, 400 reais, né, num pipa, né? O Gustavo pode dar o valor melhor aí, que não é minha área essa. Então, assim, a renovação na política, né, ela vem muito nesse sentido de dar, digamos assim, uso, né, para a máquina pública, porque, sinceramente, eu não vejo por que existe uma prefeitura em Bauru, né, porque chega na campanha um monte de promessa, né, a gente escuta um monte de mentira, e você fica de novo 3 anos e meio, a Deus do Ará, né, e nos últimos 6 meses, nossa senhora, parece que brota caminhão do chão de tanta obra, né? E umas obras assim muito mal feitas, diga-se de passagem, né? E ficamos à mercê mais 3 anos e meio, né? Você como mora num bairro mais assim de situação de risco social, eu queria que você falasse um pouco, né, de como que vocês estão lidando com a questão da pandemia e como que o deslocamento nos ônibus urbanos, né, como que vocês estão enfrentando isso? Né? Porque tem muita gente que trabalha aqui no meu bairro, que mora lá na Zona Oeste, por exemplo, pessoal que trabalha ali no shopping, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como que é enfrentar essa realidade no dia a dia. Vai lá. Na verdade, assim, hoje, atualmente, faz 2 anos que eu estou no Parque Industrial Manchester. Aqui é uma indignação total, uma vergonha, né? É um bairro que começou a crescer em 1966, fez 55 anos, ele não tem saneamento básico, que é um direito de todos, exigido por lei, isso é uma lei, né? Não tem o básico, não tem estrutura nenhuma, não tem infraestrutura nenhuma, não tem asfalto, não tem posto, aqui não tem nada, na verdade, né? E um bairro que ele é considerado um bairro, ele não é uma comunidade, entendeu? Que geralmente o povo acaba esquecendo isso. Ele deveria ter mais a prefeitura, né, o executivo deveria ter vindo e visto isso, porque aqui o pessoal aqui, eles também pagam imposto, eles também têm os direitos iguais a todos. Então, é uma vergonha não ter, pelo menos, o saneamento básico. Aqui as fossas são dentro de casa, né? E a iluminação aqui também foi feita agora, né? Então, é uma vergonha você ter ali 17 vereadores, um executivo, que vem, promete, fala, depende da gente para votar neles, e chega na hora não faz nada, não traz nenhuma melhoria para os bairros. Morei ali também no Ferradura Mirim por 4 anos, né? E se você andar hoje ali, porque ninguém anda em esgoto. O vereador não vai no fundo da favela ver a necessidade. Só sabe a necessidade, entendeu? Do Ferradura Mirim, do Parque União, das 23 favelas que a gente temos aqui em Bauru, dos 350 municípios, 350 bairros que a gente tem aqui, os que são mais cuidados e vistos são o pessoal das classes mais altas. Mas a gente de origem pobre, vamos dizer assim, que é a realidade, não podemos fugir disso,
nós não somos cuidados, na verdade. Nós somos esquecidos, somos lembrados nesse tempo de eleição. Né? Então, deveria, sim, entrar pessoas, mudar a Câmara, trazer pessoas competentes, pessoas que queiram trabalhar e trazer essa melhoria para o povo. Porque, independente de qualquer coisa, situação financeira, ser rico, pobre, a gente temos direitos iguais. A gente vive uma democracia, os direitos têm que ser iguais para todos. Não é justo dia de chuva. Gente, é muito difícil, assim, fazer uma pessoa entender se ela não vive. Né? Eu já fui feirante, já morei em barracos que chovia mais dentro do que fora, né? Já morei em comunidade, já fui ambulante, já trabalhei com lanche, eu já fui carpe quintal, então eu sei a necessidade das pessoas, as dificuldades, e para você fazer alguma coisa para resolver isso, você tem que viver. Tá? Então, nos bairros que a gente mora, os menos favorecidos, tem necessidade de dificuldade, que só é enxergada no final de 4 anos, quando o povo quer se reeleger e sentar ali naquela cadeira ali e não fazer nada, na verdade, porque ninguém faz nada. São 17 vereadores que não fizeram nada nesses 4 anos. Entendeu? Basta andar nas comunidades, nos bairros, e você vai ver a necessidade. Esses dias eu fui ali perto do Flex, perto de você, Bruno. Eu me perdi, na verdade, ali. E eu vi um bairro que, assim, meu Deus, é difícil você ver a necessidade de não poder fazer nada. Entendeu? Então, assim, nós, população carente, estamos cansados de viver na mesmice. Entendeu? A gente não está pedindo esmola para ninguém, não está pedindo favor para ninguém, é um direito nosso, a gente pagamos imposto. Entendeu? Aqueles que não pagam imposto, eles precisam de melhorias também para que eles vivam sonhos de ter sua própria casa, sua própria conquista, e ali tendo isso, com certeza eles vão querer pagar o imposto certinho, vai trazer, a economia vai crescer, entendeu? Mas a gente temos que pensar na necessidade. Eu vou até te fazer uma correção, tá? Na verdade, no Brasil, quem mais paga imposto é o pobre. Vou te explicar por quê. Quando você compra alguma coisa, sei lá, um biscoito, tá? Comprou um biscoito. Nesse biscoito, vem embutido uma coisa chamada ICMS, ISS, o imposto sobre o material que ele é feito. Quando você pega a nota do mercado, porque, no geral, as pessoas de baixa renda, elas gastam praticamente todo o salário no mercado. Né? No máximo, compra uma roupinha ou um tênis. Né? Ele não investe, né? Ele não tem folga para fazer mais nada além de comer. Né? Tô errado? Não. Então, lá no mercado, embaixo, tem um negócio ali que agora é lei, né? Vem toda a nota fiscal isso, o quanto você pagou de imposto. É revoltante você ir no mercado, gastar R$100 e ver que quase R$50 ali é imposto, né? Ou seja, dá para você fazer 2 compras, mas só que o dinheiro que você não pôde consumir, ele vai para o Estado, ele vai para a União, vai para a Prefeitura, né? De cada R$63 que você gasta no mercado, 21,65, se eu não me engano, é de imposto que você paga. É exatamente isso. Sim, isso, assim, eu vejo as notas. Se você consumir bastante itens da cesta básica, que não são itens que incidem muito imposto. No geral, não incide quase nada. Mas, assim, a partir do momento que você começa a comprar um iogurte, né? Você compra uma bolacha recheada, ou então compra um chocolate, essa conta já passa para 50%, né? Ou seja, de cada R$60, R$30 você vai pagar de imposto. Né? É um absurdo, é um absurdo. É um disparate. E aí veio o cara na TV ainda falar que quer aumentar imposto, né? Surreal. Porque o cara da TV tem dinheiro, né? A gente não tem. E assim, eu só fiz essa correção porque existe uma falsa crença, né? De que rico paga muito imposto. E não paga. Primeiro porque ele sabe sonegar. Né? Muitas vezes ele consegue, não é sonegar, na verdade.
mas fazer certas coisas, né, certas gambiarras fiscais, né, de contador, que ele foge de muitos impostos, né? Por exemplo, quando você vai no médico, se você pega a nota, né, do médico, né, se você tem um plano de saúde, alguma coisa do tipo, isso é abatido do imposto de renda, né? Você pode, por exemplo, fazer doações e muitas vezes essa doação ela volta, né, em forma de dinheiro em espécie, né, que não é rastreável, para o dono da doação, né? E tem cada cambalacho que você nem sonha. Eu vou passar a voz agora para o Bruninho, né? O Brunão, né? Bruninho sou eu, né? Rapaz do céu, mas cada dia essa cara tá mais redonda, hein? Seja bem-vindo, Brunão. Ô, Gu, arrasta ele pra academia aí, pô. Boa noite. Esse cara aí que levou pra academia, você não sabe, rapaz. Esse cara aí que levou pra academia. Ô, Gu, deixa eu falar. Eu era bolado, rapaz, antigamente. Você era mesmo. Ô, Gu, deixa eu falar. Ô, Regilene, você pode fechar seu microfone, por favor? Sim. Obrigado. O Bruno, né? Hoje a gente estava numa discussão no Facebook, né? E surgiu o assunto de como é calculada a tonelada de lixo em Bauru, né? E assim, como a gente achou um assunto muito em voga, né? Uma coisa assim muito interessante de se conversar. Perdão. Haja visto, inclusive, que eu e o Gu estamos trabalhando aí num projeto de uma usina de pirólise em Bauru, né? Deixa eu só explicar o que é pirólise, né? Para as pessoas não ficarem no ar. A pirólise, ela basicamente usa lixo, né, como combustível para fazer a água evaporar, e essa água passa por uma turbina, né, tipo aquelas que tem hidrelétrica, e do giro, né, dessa turbina, a gente tem a geração de energia elétrica, como se fosse um dínamo, né? É uma ideia que a gente tem na CEL, né, um dos projetos carro-chefe aí. Oxe! Um dos projetos carro-chefe da nossa incubadora. Então, esse assunto do lixo nos interessa muito, porque lixo hoje em dia é dinheiro, né? Quem joga fora lixo, né? O administrador que joga fora lixo, ele está jogando fora dinheiro, né? Então, Bruno, você pode falar um pouco mais, né, dos seus apontamentos, né? E também como que você chegou a essa conclusão, qual a ideia que você tem, se você vê alguma solução para isso. Vai lá, Matt, solta a voz. Boa noite, pessoal. Como o Bruno falou, eu vim dando uma pesquisada a respeito do lixo, da gestão dos resíduos sólidos de Bauru. Peraí, deixa eu só pôr o outro foninho aqui para ficar melhor. Eu vim acompanhando a gestão de resíduos sólidos de Bauru. O que Bauru faz? Ele produz 200 toneladas mês de lixo, produz 200 toneladas, e dessas 200 toneladas de lixo, sabe quanto que é reciclado? 2,5%. 2,5% é nada. O lixo é praticamente quase totalmente jogado fora. Não é 2,5%, não é nada do que poderia ser reaproveitado. E Bruno, Oi. Bruno, deixa eu contribuir com você, este raciocínio seu, Sim. até para a gente incrementar mais essa discussão aqui nessa noite. Sim. Na internet tem a audiência pública do lixo. Qualquer hora que você tiver uma oportunidade, você entra lá no YouTube e na TV Câmara você vai ver. Ali são fomentadas bastante coisas que existem na cidade. Até os setores onde faz a reciclagem ali. Então, assim, diversas vezes, não estou defendendo, não. Diversas vezes eu falei isso para o prefeito, em comentários, né? Na rede social, antes dele bloquear a gente. Porque hoje nosso prefeito aí, ele bloqueou as pessoas que contrapõem um argumento dele.
Se você Sim. contrapor um argumento dele, ele te bloqueia. Ele não Não tem gosta de ouvir argumento para outra conversar, opinião. né? Isso, ele não sabe, ele não é prefeito. Ele é ditador, porque ele não ouve as pessoas. Então ele vem com aquele viés dele de esquerda, mas ele é ditador. Que a gente sabe, né, que a esquerda às vezes acaba sendo até mais ditador do que a direita. Sim. Ambas polarizações é um retrocesso para o Brasil. Por isso que a gente tem que avaliar a política porque nós somos, não questão bandeira partidárias. E voltando lá naquele assunto do lixo, eu estava pesquisando muito sobre essa questão. Porque eu falei assim, nossa, nós não reciclamos nada. Então, prefeito, e ele falou assim, não, daí ele falava assim para mim, nem país de primeiro mundo recicla isso que você está falando. Ó, louco. Então, eu vejo que nem assim, eu não sei no seu bairro aí, mas lá em casa não passa coleta seletiva. Entendeu? Aqui No meu passa, bairro não passa coleta seletiva. E sabe onde que passa coleta seletiva? É onde que ele falou ontem no debate que a cidade está um sonho, que é lá no Meridota. Por quê? Lá ele recapiou a rua lá, porque a gente sabe, lá tem 3 vereadores, Meridota tem 3 vereadores da base aliada do prefeito. Então ele fez um recap lá, deu uma reformada na rotatória do Ada Cariani, onde foi uma demanda ali de um vereador que reclamou do salário aí, entendeu? Então, assim, você foi a fundo e trouxe a informação correta da questão da reciclagem da cidade. E a usina de pirólise, até semana passada, né, Bruno? Nós fizemos a apresentação de um dos trabalhos do CEL, que o trabalho do CEL trabalha em cima da sustentabilidade. Vai ser um dos primeiros projetos que nós vamos apresentar na Câmara Municipal. E nesse projeto aí, a gente colocamos ali a questão do tratamento do lixo, que é a usina de pirólise. Nós estamos pesquisando muito, nós estamos conversando com empresas que já fazem esse serviço em outras cidades. E no futuro próximo, nós vamos querer trazer isso para Bauru. Pode falar. Sim. Só fazer uma pequena questão. Eu conheço a respeito da usina de pirólise. No caso, na França e na Alemanha, são os 2 países mais desenvolvidos que já utilizam disso, há muito tempo já. O que eu sugeri lá e tal, que eu e o Bruno, a gente estava discutindo lá no Facebook, é o seguinte: tem os resíduos sólidos, orgânicos, que são reutilizáveis, certo? Tá. Aí a gente tem lá os materiais orgânicos e temos os recicláveis, os orgânicos que dá para gerar gás, adubo líquido, compostagem. E os resíduos sólidos que são recicláveis, certo? Aí, no caso da usina de pirólise, ela usa parte desses reciclados para queima também, certo? Sim. Então, daí... Aonde que é assim, a frota da prefeitura, pode ser sustentável gerando a própria energia. Exatamente. Você entende? Isso, sim. Por isso que é interessante o município ter essa usina. Se vier assim de uma empresa privada, porque o lixo hoje é uma fonte de renda muito grande. O lixo é renda. Ele não pode ser descartado e enterrado da forma que está lá, pagando toneladas e toneladas. O lixo hoje tem tratamento alternativo para gerar energia. Fora, se fizer uma coleta seletiva bem organizada mesmo, a cidade consegue reutilizar esses produtos, tanto como adubo, né, e como energia. Então, assim, não é coisa de outro mundo. Nós temos bastante coisa no Brasil já. Outro pequeno ponto que eu ressaltei também é a questão da reeducação do povo bauruense, e não só aqui, como no resto do Brasil, porque no Brasil também não é muito reutilizado o lixo, não é reciclado, que é da seguinte maneira: as pessoas não reciclam, não separam
PET, alumínio. No Japão, para você ter noção, eu só vou dar um pequeno... No Japão, cara, o japonês lá, ele tem que pagar, ele paga por uma sacolinha de cor diferenciada para cada tipo de material. Você sabia disso? Se ele... Eu vou até fazer um ensejo aqui. Bruno, peraí. Não, é que eu quero falar sobre isso. Ah, sim. Então posso só terminar do japonês. E o que é necessário é isso, a pessoa só vai fazer o certo quando dói no bolso. Lá no Japão é dessa maneira. Se o cara, por um acaso, errar a cor ou não comprar o saquinho lá e pôr certinho, ele é multado, cara. E se reincidir, dá uma pena. Então, esse é um ponto que vale ressaltar aí, porque tem muito lixeiro que já se machucou com caco de vidro. Sim. E outras coisas. Então, é muito importante isso também. A reeducação do povo se conscientizar nisso. E isso é a parte que começa na prefeitura, que é base para cima. Mas vamos lá, Brunão, pode... No Nihon, né, no Japão, que os japoneses chamam o Japão de Nihon. Por exemplo, é umas coisas muito doidas. Se você pega uma embalagem de refrigerante, né, você tem uma sacolinha para a garrafa, tem uma para tampinha e para o lacre, e tem uma para aquele rótulo que fica em volta da embalagem. Você tem que separar tudo certinho. Sim. Por quê? Porque fica mais fácil da destinação. Você economiza, porque você imagina, se você tem, sei lá, vamos colocar aí Tóquio, né? Que tem ali uma população de mais ou menos 10 milhões de pessoas, né? Vamos supor que cada pessoa jogue uma sacola fora por dia. São 10 milhões de sacola para tratar. É muita coisa. Então não adianta transferir isso para o poder público, porque não vai rolar, não vai acontecer, né? Exatamente. Então, esse trabalho de base, ele tem que ser feito lá na base, lá nas escolinhas da prefeitura, né? Esse é o Brasil que eu quero, né? Uma pessoa passando e conscientizando as crianças desde pequenas, né? Existe um método educacional que chama Waldorf, né? Tem uma escola aqui muito famosa que chama Escola Viver, né? Eu não sou muito adepto a essa pedagogia. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é o contato desde o início que a criança tem com a natureza. Então, ela aprende certos valores ecológicos que, se você ensina na base, ele carrega para o resto da vida. Eu, felizmente, né, como eu nasci numa família, e sou muito grato por isso, né, de pessoas muito bem instruídas em relação à ecologia, né? Em relação à preservação. Eu, na década de 80, eu já tive contato com alguns ambientalistas, né, tipo Lutzenberg, que é um cara que falava mal da soja lá na década de 70, né, e hoje estão vendo que realmente é uma bomba a soja, principalmente para criança. Ele falava sobre cheiro-hormônios dos plásticos, né, já na década de 80, né, falava dos riscos do BPA. Nossa, tá difícil hoje, hein? Dos riscos do BPA. Então, assim, eu acho que esse trabalho de base é fundamental, e principalmente nas periferias. E aproveitando esse gancho, eu vou perguntar para minha amiga Regilene, né, como que é a coleta de lixo aí no seu bairro, no bairro Manchester, e como que as pessoas aí lidam com questões básicas, assim, que para a gente às vezes soa até meio surreal, né? Desculpa a analogia que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas em muitos bairros aqui de Bauru, a gente reclama quando a água bate na bunda. Mas no bairro Manchester, muitas vezes é o esgoto que bate na bunda, porque é um bairro totalmente zero em termos de saneamento básico. Tô errado, Regilene? Solta a voz e abre o microfone. Não, obrigado por você ter lembrado, que realmente é isso mesmo. E aqui a coleta de lixo, eu não vou dizer que ela não passa, ela até passa, mas a população está grande aqui no Manchester.
entendeu? Então, deveria ter mais dias para passar coleta. Eu acredito que se isso é para todos os bairros, trouxéssemos os ecopontos, entendeu? Os bairros, o tanto de sujeira ia diminuir. As pessoas não sabem hoje o valor do lixo. Para muitos, lixo é lixo, não é nada. Mas eu já trabalhei com reciclagem, né? Meu marido ele era dono de depósito de reciclagem também. O lixo, para quem sabe usar, para quem sabe fazer, vira arte, gente. Na pandemia e agora na situação vegetal, o lixo, ele vale dinheiro, entendeu? Eu já catei muito reciclagem e eu sei disso. Com pai de família que não tem um salário, não tem um emprego, é muito dinheiro. Você vender uma latinha, você ir no lixo e separar os lixos adequadamente, e quando você vai até a Associação do Ferro Velho e vender, ele gera um salário para quem precisa. Para muitos não é nada, mas para a gente que acaba dependendo disso, é muito dinheiro envolvido. E é lixo. Só que eu acredito que nos bairros deveria vir ecoponto, entendeu? É uma melhoria para os bairros. Muitos terrenos aí, as pessoas estão descartando lixo desnecessariamente, porque todo lugar tem que ser descartado adequadamente os lixos, entendeu? Plástico no plástico, descartado, móveis em lugares de ecopontos, e as pessoas não estão respeitando isso. Um pouco são a população que acaba colaborando com isso, porque não pode, entendeu? Tem muitos terrenos aí com muito lixo, né? E a prefeitura, os vereadores, eles acabam não fiscalizando isso. Porque o vereador acha que ele só vai lá na Câmara, senta e fica ali lendo aquelas pautas que vêm para eles. E, na verdade, não é isso. O vereador tem que fiscalizar. Se o problema é saúde, vamos na saúde, vamos ver a dificuldade, vamos trabalhar com transparência, vamos cobrar do nosso prefeito melhoria. Se o problema são as redes de esgoto, vamos ver o que pode estar fazendo, trazendo melhoria. Não é para ficar sentado e recebendo. Você imagina se um pai de família chega no trabalho dele e cruza o braço ou fica na internet o dia inteiro, se o patrão dele vai segurar ele ali? Não vai despedir. E porque quando fala de vereadores e prefeitos, tem que ser diferente. Né? Então, a gente precisa que traz melhorias, sim, principalmente para o lixo, que traz dengue, traz doença, insetos, entendeu? Tanto para a gente quanto para os nossos animais. Eu concordo perfeitamente com o seu posicionamento. E eu vou além, né? Já que a gente está falando aí de saneamento básico e água, eu vou falar da nossa Nações Unidas, né? Sempre, né, tem umas ideias mirabolantes. O nosso excelentíssimo deputado federal Rodrigo Agostinho também veio com uma proposta aí de centenas de milhões. O Segala também já falou isso na tribuna. Eu falei, gente, vocês estão procurando pelo em ovo, né? Primeiro porque já tem uma lagoa ali que está no nível mais baixo do que a avenida. Começa aí, né? Então, nada mais cabível, né, do que você usar aquilo ali de piscinão. Para que você vai desapropriar um monte de imóvel, e ali é caro os imóveis, né? Fazer um puta piscinão, né? Se você pode fazer por sistema de sifonagem, igual eu estou fazendo aí a transposição do Rio Tietê, né? Que é um projeto sério da CEL também, fazer a transposição do Rio Tietê e criar, né, um reservatório aqui na região do Jardim Colonial. E você pode, mas você vai falar, mas lá embaixo o nível é inferior, né? Mas você pode fazer por sifonagem e tal, depois eu explico melhor como funciona esse projeto. Mas você não ia gastar muito mais que 10 milhões para fazer isso. Duvido que chegaria a 10 milhões, né? No entanto, a galera quer gastar, sei lá, uma fábula de dinheiro, né? Para fazer uma coisa óbvia, que é jogar essa água ali na lagoa do Vitória Regia. Mas, enfim, né? É engraçado como o governo, né? Ele sempre procura a forma
mais faraônica e onerosa para resolver os problemas simples, né? Isso está se tornando uma constante no nosso governo, e aí os caras fazem uns puta projeto, mal feito, né, diga-se de passagem, e quando o projeto é bem feito, meu amigo, aí os caras arrumam aditivo, hein? Aí os caras aumentam a coluna, né? Fala que não deu dinheiro e põe aditivo, põe aditivo, põe aditivo. No final o negócio acaba sendo Tipo quase a o dobro. ET. Né? Eu não queria falar, né? Mas já que falaram, né? Gente, muito que bem. Eu quero mudar um pouquinho a pauta agora, porque eu acho interessante a gente abordar um assunto, né? Que está muito presente na mídia, principalmente hoje, né? É um assunto meio áspero, eu sei, para o Gustavo, mas eu vou ter que falar. Existe uma confusão muito grande no Brasil entre religião e política, né? Eu vou aqui até citar um trecho bíblico, né? Que está lá em Mateus 22, 21, né? Que diz: dai a César o que é de César, a Deus todas as outras coisas, ou as coisas de Deus, né? Aí depende da tradução. Eu vejo com muito maus olhos, né, esse crescente religioso dentro da política. Explico. Porque a partir do momento, né, que você começa a misturar religião com política, você parte, né, para um viés, né, digamos assim, arranjo governamental, né, ou engenharia governamental, que a gente chama de teocracia, né? O que é uma teocracia? Uma teocracia é um governo, né, regido pelas leis que versam uma determinada religião, né? Então, por exemplo, se você pega lá o Estado Islâmico, né, que hoje em dia já quase não existe mais, você vê que o Estado Islâmico ele se baseava tanto na Sharia quanto no Alcorão, né? A Sharia seria uma espécie de apêndice do Alcorão. É uma série de normas que a sociedade deve seguir, né? Mediante a proteção de Alá, né? E eu vejo isso muito no Brasil, por exemplo, em questões relacionadas a aborto, né? Não que eu seja a favor, eu não sou a favor de aborto, né? Eu não faria um, entende? Mas só que se outra pessoa quiser fazer, né, eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa, tá? Outra coisa, questões relacionadas, né, a isenções fiscais de templos religiosos, né? Eu, particularmente, eu sou a favor da isenção fiscal. Por quê? Porque você tem várias igrejas, né, principalmente a Igreja Católica, que mantém hospitais, né? Você tem terreiros de Umbanda que mal consegue pagar água e luz, né? Você tem vários centros espíritas, né? Kardecista, que tem várias instituições, né? Relacionadas também à caridade, né? Você tem vários evangélicos que prestam serviços assistenciais. Então, nesse sentido, eu sou contra essa taxação. Porém, eu não sou contra a declaração. Entende como é diferente? Uma coisa é você cobrar imposto. Outra coisa é você declarar o que entra e de quem entra esse dinheiro na sua igreja, né? Aí eu sou a favor, né? Houve essa proposta o ano passado, né? É óbvio que a bancada evangélica barrou, né? E, inclusive, alguns católicos eram a favor disso, né? Mas a bancada evangélica barrou, né? E agora a gente está vendo sucessivos casos, né? A gente também não pode generalizar, né? Porque existem placas e placas, né, de igrejas evangélicas envolvido em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, né? E um 100, né? A Flor de Lis, pô, velho, fala sério, né, meu? Que absurdo foi aquele, meu? Surreal, né? E o negócio vai tão longe, né?
que para não ter, digamos assim, o escândalo, né, que seria, perante a doutrina religiosa dela, uma separação, ela achou melhor assassinar o marido. Gente, isso não entra na minha cabeça. Em que mundo é melhor você matar uma pessoa do que se separar dela? Entende como essa subversão religiosa está aos poucos entrando e se arraigando na política, e de uma forma perniciosa, a gente está colocando lá lobos em pele de ovelha, né? E a galera não está se ligando nisso. E cada vez mais essa bancada evangélica cresce. E a gente não sabe a real intenção desses caras, né? Pelo pouco que eu vi, eu vou falar para você, eu quero uma bancada satanista lá também. Bom, então eu vou dar aí 5 minutos, tá? Aí, Regilene, sua amiga aí, ó. Deixa eu posso só complementar uma coisinha que o Bruno tocou no assunto, a respeito da declaração. Vão falar, pode falar, Bruno, depois ela fala, tá? Ah, tá bom. Vai lá, fica à vontade. Só complementando isso que o Bruno falou a respeito da declaração, o que acontece? Vamos dizer assim, o líder religioso, por exemplo, o líder máximo lá, ou os que estão abaixo, os caras estão com imóveis fantásticos lá, imóveis de bilhões, no nome da igreja, mas quem está usufruindo é ele. Só complementando isso que o Bruno acabou de dizer a respeito da declaração, porque a igreja tem o imóvel, está no nome do imóvel, o imóvel está no nome da igreja, declarado na igreja, mas quem que realmente usufrui? Os pastores, para não generalizar, pastor, vamos dizer, os líderes religiosos que têm muita grana, usufruem de um patrimônio que está no nome da igreja, não precisa pagar imposto, certo? Tá no nome da igreja e o cara usufrui daquilo na boa, entendeu? Não, era só esse complementozinho aí que eu ia dar, Brunão. Posso passar a palavra para a nossa amiga aí. O Regilene, aproveita para agradecer a Yarinha. Tá ouvindo? Acho que travou. Bruno. Travou, né? Ela tá quietinha lá. Então, falando da igreja aí, eu vou colocar uma consideração aqui. Na prática, até coloquei aqui, na prática é muito difícil isso, sobre as questões das coisas sociais, né? Porque o Bruno colocou uma passagem bíblica aí, e ele falou que dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Jesus, quando ele esteve na terra aí, ele falou para o homem desapegar do dinheiro, né? Infelizmente, não é o que a gente vê hoje. As pessoas são mais apegadas no dinheiro e nos bens pessoais do que, sim, mesmo na salvação. Então, esse tema de religião e política aí são temas hoje que geram muito votos. A gente sabe disso. Tem muitas pessoas que entram nas igrejas com o intuito de ser promovido na questão de promoção, mas na vida da pessoa, ela não tem uma vida cristã com frequência. Até mesmo nós temos candidatos aí que eles se declaram cristão, mas na hora que você chega próximo mesmo para conhecer a pessoa, você vê que ela não tem essa hombridade de ser um cristão. Então, infelizmente, isso é uma estratégia política hoje. Tem até prefeito aí que teve uma flexibilização com a abertura de templos religiosos por questões que dá para angariar muitos votos. Mas não vai ser fácil, não.
porque nós temos uma divisão em Bauru. Nós temos 2 prefeitáveis que são pastores, então 2 que eu sei assim que tem nome, pode ser que tem mais 2 que tem nome, então não vai ser muito fácil. Mas voltando para o campo, pode falar, Regilene. Eu vou falar do ponto de vista que eu vejo, tá? Assim, as pessoas têm que entender o que é ser evangélico, o que é fazer as coisas politicamente, tá? Eu acredito assim, tem muitas pessoas, muitas religiões que falam assim, ó, a gente não vamos apoiar nenhum vereador, nenhum prefeito, fica a critério de vocês. Então, eu acho legal essa parte, mas existe aqueles que falam, não, você tem que votar em tal pessoa. Errado, a gente vive num país democrata que você tem expressão de escolha, de decidir o que você quer fazer, onde ir, o que fazer, expressão de falar o que você acha, tá? Eu, como candidata a vereadora, eu amo... Bom, eu sou evangélica, sim, né? Amo nosso Deus e amo os animais. Mas preferi não fazer essa defesa. Por quê? Porque muitos políticos hoje, eles estão usando isso para defender, como eu defendo a causa animal. Gente, defender a causa animal, ser evangélico, não é só quando você está na política. É a mesma coisa você dizer assim que você ama outra pessoa, mas que seu pai e sua mãe, não existe isso. Ou você ama ou você não ama, não tem meio termo. Né? Então, se eu luto pela causa animal, independente se eu estiver na política ou não, eu vou adotar cachorro, eu vou cuidar de cachorro, eu vou ajudar as ONG a cuidar dos cachorros, mas hoje a gente vê que, por causa da eleição, 85% dos candidatos a vereador, a causa deles defende animal e a parte evangélica. Por quê? Porque são planos estratégicos que as pessoas não percebem que estão caindo. E não pode isso acontecer. Você defende ou você não defende. Você é ou não é. Não tem meio termo. Entendeu? Então, hoje a população tem que pensar, ver. Hoje é mais específico o que faz o legislativo e o executivo. Então, a gente precisa estudar, ver certinho, votar com certeza do voto, porque depois que está ali dentro, ninguém vai fazer nada. Prometer, muitos anos de política, que vem prometendo, eu vou fazer acontecer, eu posso, e a gente acredita e cai no golpe do esquecimento. E não podemos deixar isso acontecer. Para alguns isso vai soar até meio duro, mas é para soar assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente tem cafetão de cachorro de raça, a gente tem cafetão de vira-lata, né? Deixa eu explicar isso. Tem muita gente que se aproveita da causa animal e faz dela um meio de vida, né? E muitas vezes, na intenção de ajudar, né? Porque você sabe que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Eles fazem coisas, né? Que, assim, desequilibra totalmente o meio ambiente que ele vive. Eu vou dar um exemplo que pouca gente pensa sobre, né? Eu já tive essa conversa com o Ricardo Ruivo Bush, né, que também é candidato. Quando você coloca uma ração numa esquina, né, você não está alimentando só o gato. Você está alimentando o gato, você está alimentando o rato, você está alimentando a barata, você está alimentando o gambá, né? Você está alimentando uma série de animais que não só o gato, né? E essa bomba uma hora vai estourar, né? Por quê? Porque os ratos são vetores de leishmaniose, de peste bubônica, e não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, já está pipocando um ou outro caso de peste bubônica no Brasil, tá? Uma doença aí do século XVIII, né, salvo engano, foi 1700, né? Foi. Em 1700 teve peste bubônica na Europa, né, matou 1/3 da população, e a gente está vendo uma volta disso. Mas só que o que o pessoal não se liga é que existem outros vetores de peste bubônica no Brasil. Por exemplo, pardal, por exemplo, pombo, por exemplo, o seu gatinho. O seu gatinho vai lá e mata o ratinho. Aí adivinha onde a pulga do ratinho vai pular?
No gatinho, né? E a gente já tem alguns desequilíbrios nesse sentido aqui em Bauru. Por exemplo, a praga de escorpião em Bauru não é à toa. Vocês acham que eles estão comendo o quê? Né? Porque o escorpião, para se reproduzir, ele precisa estar bem alimentado. O rato, idem. E quando um animal ele está bem alimentado, o que acontece? O ciclo reprodutivo dele é mais curto, ou seja, ele dá mais filhotes em menos tempo, e a quantidade de filhotes é maior. Né? Isso aí é só um exemplo de como essa causa animal, né, burra, né? Nem todos são assim, né? Não dá para generalizar também. Mas só que muitas pessoas que defendem a causa animal, elas fazem muita burrice em nome disso. Como, por exemplo, ficar distribuindo alimento em esquina, né? Eu já vi, né? Gente que vai lá, põe, o gato vem, come, depois ela recolhe e leva tudo embora. Eu já vi isso, né? Mas no meu bairro, por exemplo, né, agora deram uma parada. Mas, cara, tinha muita comida nas esquinas. Demais, era um absurdo. E outra, né? A partir do momento que você começa a alimentar esse gato, você aumenta a população desse gato. Porque, como eu acabei de mencionar, ele fica com o ciclo reprodutivo, né, mais breve, né? Ele tem mais cios durante o ano e produz muito mais gatinhos, né? E quem tem gato, né, você pode falar até melhor que... Bom, se bem que eu tenho um gatinho em casa, né? Mas, cara, gato parece rato reproduzindo. Eles dão muitos filhotes e muito rápido. Eu tenho uma gatinha, a Lili. Eu acabei mudando rápido para cá, né, por conta da pandemia. Tive uns problemas no meu apartamento também. E eu trouxe ela não era castrada. Mas, olha, deu um mês, a bichinha já estava barrigudinha já. E deu 4 filhotes. Primeiro cio dela, deu 4 filhotes. Aí os gatinhos estavam mamando ainda, né? Eu falei, meu, eu vou ficar com dó e tal, mas enfim, a gente resolveu levar ela para castrar. Ela e as outras 2 fêmeas. Você acredita que a minha gatinha já estava com outra cria? E ela estava dando de mamar ainda para os gatinhos? Então, assim, causa animal, né? Muitas vezes é um oportunismo transvestido de sacanagem, né? Sacanagem por quê? Porque a pessoa, essa indústria do vira-lata, né? Do sem raça definida, né? Vamos falar um termo fofinho. Ela gera muita dependência, né, desse ciclo vicioso. É uma coisa que onera a prefeitura, não vai dizer que não, porque onera. E, cara, quem tem bicho tem que ter responsabilidade. O bicho tem que ser chipado. Porque aí sumiu, né, fugiu ou abandonou, a gente sabe quem que é o dono, entende? Muitas vezes eu vejo pessoas que têm cachorros de raça, inclusive, abandonando o cachorro porque o cachorro está com alguma doença. Fica muito caro tratar, né? A pessoa não se dá nem ao luxo, né, de sacrificar o animal, né? Dá um destino assim, vou colocar digno para o animal. Porque é caro, sacrificar um animal hoje em dia não é barato, é caro. Entre o sacrifício e o sepultamento, você gasta uns 500 pau, né? Então, pô, você gastou 2 mil, 3 mil no cachorro e não tem quentão para pagar o processo, né, de sacrificação, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, né? A gente mora em Bauru, né? E como vocês sabem, mas ou deveriam saber, Bruno, Bauru não é para amadores. eu falo assim, quando eu falo causa animal, é que existem pessoas que realmente faz um papel muito excelente, bonito, de amor ao bichinho, entendeu? Então, eu estou falando assim, antes das pessoas quererem votar naqueles políticos, vereador, prefeito, quem for, por essa causa, primeiro fiscaliza, tenha certeza que essa pessoa realmente defende essa causa. Porque se às vezes você vota achando que é aquilo, depois o cara ganha ou a mulher ganha, e não é nada disso, os bichinhos continuam abandonados, jogados, e a gente tem que fazer valer essa lei de maus tratos aos animais, né? Igual você falou assim, sobre... Poxa, você pagou 2 mil no cachorro para o veterinário cuidar e não tem 500 para enterrar. Não vamos generalizar, não, que aconteceu comigo isso, tá? Os 2 mil reais para ficar enterrado.
internado porque ela queria salvar o cachorro. Só que o cachorro durou 4 dias, a gente não tinha condições, mas ela queria que salvar o cachorro. Entendeu? Ela tinha amor pelo cachorro. E quando foi para enterrar, a gente preferiu enterrar pelo fato de não ter. Bauru precisa de um vereador que traga uma instituição pública para os animais, para que as pessoas que adotem os animais, aquelas pessoas que não têm condições de adote, mas que tenham condições de poder cuidar desses bichinhos que precisa, porque eles são jogados nos bairros, principalmente aqui no Manchester. Eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, tá? Regilene, não ache mal de mim, não. Mas, cara, não, cada um com sua opinião. Bauru, exatamente. Isso aqui é uma democracia. Eu respeito. Ela pode não ser, ela pode muitas vezes não ser muito justa, mas é a forma de governo mais barulhenta que você vai ver no mundo. O problema de você ter um hospital veterinário público é que, basicamente, a prefeitura não dá conta nem do hospital de gente. Né? É que eu ia falar agora. Que dirá de um hospital público de animais, né? Então, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu acho esse é o problema. Quem quer ter animal, ninguém quer. Quem quer ter animal tem que entender que gera gasto, entendeu? E você ficar transferindo isso para o poder público, muitas vezes você vai chegar, né, num impasse onde você vai ter que destinar verba ou para o posto de saúde ou para o hospital veterinário. E se isso um dia acontecer, você pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a ir lá e tacar fogo nesse hospital de bicho. Porque, assim, não, jamais. Eu acho que você não pode falar... Eu tô fazendo, tipo assim, uma brincadeira, tá? Não é isso, não sou assim, ainda. Você não pode falar, por exemplo, em proibição de carroça de tração animal quando você tem um monte de carroça de tração humana, né? Então, quer dizer, você está colocando o cavalo num peso mais importante do que um ser humano, né? E outra, tem muito cara que eu conheço que é carroceiro que, velho, trata do bicho melhor do que muita madame trata do cachorrinho em casa, entendeu? E a atração animal é uma coisa, assim, milenar da história humana, né? E outra, quem que vai ser o fiscal saco roxo que vai lá no meio da favela tirar o cavalo do cara? Não tem, entendeu? Não, mas então, assim, a gente não falamos da saúde do ser humano. A gente tocamos no assunto dos animaizinhos, mas eu não falei que eu dou prioridade para isso. Eu falei que tem políticos querendo defender essa causa, porque sabe que 95% da população defende isso. Então, eles estão usando a população. Foi isso que eu falei. Eu não falei que a saúde não é importante. Com certeza, a saúde do ser humano é mais importante. Sim, só que não está tendo executivo competente para trazer melhoria para a saúde de nenhuma das partes. Vai lá, Bruno. Posso só dar um pitaquinho nisso aí. Seguinte, o que o poder público, na minha humilde visão, pode fazer para ajudar? Não de forma interina, porque você não pode transferir sua responsabilidade. Quando você vai, pega, adota um animalzinho, você está assumindo aquilo. É igual uma criança, é sua, você tem que criar, cuidar, e não... Você entende? Se você foi atrás de adquirir o animalzinho e cuidar, você não pode exigir que o Estado faça tudo por você. Você tem que entender que você tem os gastos com esse animalzinho. Você tem que arcar com eles, certo? Você não pode jogar nas costas, vamos dizer, de uma prefeitura aí, por exemplo, precisa operar, fazer isso, aquilo, tudo de graça. Como o Bruno falou, se não dá... não tem nem remédio. Eu peguei coronavírus, aí não tinha nem os remédios, eu tive que comprar praticamente quase todos os remédios para mim. Se não tem nenhum remédio numa farmácia pra gente, você imagina dar conta de fazer cirurgia e cuidar de animais. Não que a gente gosta dos animais, tudo mais, mas você entendeu? Tipo, não dá para transferir essa responsabilidade para o poder público. O que pode ser feito, e Bauru já tem, é um castramóvel, que eu particularmente nunca vi rodar, nunca vi por aí. Mas falta fiscalização para quê? Reduzir a população de cachorro de rua.
certo? Ô, Bruno, isso é o meu ponto de vista. Ô, Bruno, sabe onde fica esse castramóvel? Cara, não faço ideia. Fica lá na Vila Inglesa, que é só para inglês ver. Só se for, cara, porque... Gente, 1 hora de live. Vamos para as considerações finais. E, infelizmente, Brunão, nosso tempo acabou. posso só dar um pitaquinho para uma próxima conversa? Vai lá. Como aqui tem assuntos polêmicos e coisas que têm que serem ditas e que muitas vezes são palavras duras e que ninguém vai cutucar a ferida. Mas vamos lá. População mundial. Isso, eu vou dar um simples exemplo de Bauru. Você, para conseguir fazer uma cirurgia, como que se diz? Uma vasectomia. Uma vasectomia. Isso é um tema para uma outra conversa, mas é duro de se dizer. Mas quanto mais gente, maior o consumo de alimento, água, enfim. Vai crescendo, diminuindo menos, mais pessoas no mundo, o ser humano vivendo 80, 90 anos, a saúde, a tecnologia avançando, deixa propício para que a pessoa viva mais. E os recursos vão se exaurindo, vão acabando. O que eu digo é um tema difícil de se mexer, mas o planejamento familiar. Planejamento familiar. É um ponto que eu acho que a gente deveria conversar. Bauru, só vou dar um exemplinho rápido de Bauru aí, uma coisa que a gente tem. Minha tia cuida, ela faz parte da família cuidadora, não sei se alguém conhece, mas eles pegam crianças que são abandonadas e tudo mais, e tal, tal, tal. Cara, todo dia em Bauru, esse pessoal de rua, dependentes químicos, todo dia tem criança para ser adotada. Não é um tema para se pensar e discutir e, sei lá, uma maneira de promover algum tipo de cirurgia para a pessoa, você está na rua tal, já tem criança. Opa, calma lá. Aí você tocou no assunto delicado e complicado. Por quê? Sim. Porque você está colocando que, a priori, né, a população de baixa renda tem que ser castrada. Não. Calma lá. Não é isso. Porque então, o filho do rico... Então coloca direito as palavras que eu fiz aí, tá ao vivo. Isso. Castração química é crime. Não, Gu. Não, eu digo assim, para todos. Para todos, mas eu entendi o que você quer dizer, mas você vai acabar se enrolando mais, deixa eu falar. Então... O que você sugere é que exista um acesso mais fácil à vasectomia e laqueadura, certo? Sim. E eu concordo com isso, né? Isso eu concordo. Exemplo, quando a mãe do meu filho Miguel, né, quando ela estava grávida, eu conversei, né, com a médica que fazia o nosso pré-natal em relação a eu fazer vasectomia, que eu já estava no terceiro, já estava no segundo, né? Depois veio o terceiro ainda, e eu não queria mais, né? Porque eu já tinha feito 2, né? Ela falou, não pode, né? Porque a princípio a gente queria fazer desculpa ter citado o nome. A gente queria fazer na mãe do Miguel. Aí não pudemos, né? Aí eu fui ver de eu fazer. Também não pude, né? Porque na época, hoje em dia essa lei caiu, tá? Não existe mais. Mas na época você tinha que ter, acho que 2 ou 3 filhos, né? Isso, tem que ter 3 filhos para você poder... Ou a laqueadura, no caso da mulher, né? Sim. Vai lá, Regilene, suas considerações. Peraí, só um minuto. Já está estourado o tempo já. Peraí, só um minutinho, Bruno. Deixa eu só me retratar no ponto que eu queria chegar. Por exemplo, o cara que está na rua lá, o coitado, ele não vai ter dinheiro para fazer isso. O cara, muitas vezes, nem vai ter documentação necessária para chegar no hospital e fazer. O rico não, porra. O rico, ele consegue lá e falar, não quero mais ter filho. Ele vai lá e faz facilmente. Agora, eu estou falando assim de população de rua, porque muitas vezes nem documento o cara tem. Você entendeu? Nem documento o cara tem. Como que o cara vai ter condições? Desculpa se foi nesse ponto que eu queria dizer, só que ficou meio confuso aí a forma de dizer, entendeu? Não, normal. Eu tava te gozando, só relaxa.
Tá gozando, gozando. É, Regilene, solta a voz. Bom, gente, o que eu tenho para falar, tá? Meu nome é Regilene Brandão, meu número é 19333. Eu estou entrando para a política para poder tentar trazer melhorias, os menos favorecidos. Pessoas como nós já estão cansados da mesmice, de sofrimento, de não ter uma infraestrutura, não ter umas condições melhor, sendo que nós todos temos os mesmos direitos, tá? Tenho visto pessoas com muitas dificuldades, necessidade, e o poder público não acaba não fazendo nada, né? E eu gostaria muito de estar representando, né, esses menos favorecidos aí, e tentando trazer melhoria para os bairros, Ecoponto, junto com o nosso prefeito. Então, eu gostaria muito do seu apoio para o dia 15 de novembro, a gente juntos chegar lá e poder fiscalizar e cobrar e brigar pelos nossos direitos. Obrigado, aí, eu agradeço pela Regilene. oportunidade. Não, foi ótima a sua participação, foi ótima. Aqui é um Desculpa espaço aí se eu totalmente falei algo democrático. errado. Aqui é um espaço totalmente democrático, onde qualquer um, independente de raça, cor, credo, dinheiro, partido político, tem direito à voz, e sempre todos serão muito bem respeitados nesse Sim. espaço aqui. No Facebook é diferente, porque lá o chicote estrala comigo. Principalmente o pessoal de esquerda aí. Mas aqui não. Tá, obrigada. Aqui eu mordo minha língua para não atacar ninguém. Agora eu vou fazer minhas considerações finais. Bom, hoje foi discutido vários assuntos muito interessantes, né? Muitas vezes, né, assim como eu meio que faço um filme mental da live na minha cabeça, eu consigo depois passar ela do começo ao fim, né, sem problema nenhum. E, assim, 3 coisas me chamaram muito a atenção hoje. A primeira, né, é em relação a esse bairro Manchester. É inadmissível, no ano de 2020, você não ter um sistema de esgoto num bairro, não é nem uma comunidade, é um bairro, né? E assim, a gente sabe que as fossas, primeiro, elas podem contaminar o lençol freático, né? E Bauru já não anda muito bem nesse quesito, né? Segundo, as fossas, quando você tem um acúmulo de água, então quando chove muito, ela transborda, né? O que é uma coisa assim que vai acarretar um custo em relação ao serviço público de saúde muito maior do que construir essas galerias de esgoto. Já existe um cálculo, inclusive, famoso sobre isso, de cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza R$10, salvo engano, tá? No sistema público de saúde. E também é uma condição humana degradante, né? Não se deve existir isso em lugar nenhum do mundo, ainda mais numa cidade, né, que se propõe a ser um polo de desenvolvimento, que é bom, polo de desenvolvimento, é piada isso, né? Mas enfim. Então essa é a primeira questão, tá? A segunda questão que também me chamou muita atenção é essa questão do lixo, né? O lixo de Bauru, ele é tratado como lixo e não como renda. Não é uma questão de você economizar o quanto você gasta, né, com o descarte. Na verdade, é você gerar lucro com o lixo. Lixo é dinheiro, gente, é dinheiro. Vocês estão jogando fora aí dinheiro. Sabe, é um absurdo isso. Eu escuto essas coisas, eu falo assim, não pode ser verdade. Eu acho que eu vivo num mundo paralelo, né, e não vejo essas coisas. A gente entende que existe muita politicagem por trás disso, né? Mas, sei lá, eu particularmente eu não consigo aceitar isso, sabe? E o terceiro assunto, né, e não menos importante, que a gente tratou aqui, foi a questão da causa animal. Né? A gente está vendo aí muitas pessoas, né, transvestidas de causa animal, mas que, na verdade, são oportunistas, né? E é uma questão assim que chama atenção, principalmente nesse período eleitoral, porque muita gente está usando a causa animal de uma forma eleitoreira, né? Então é uma coisa a se atentar. Bom, gente, é isso. O Gu, quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer a Regilene, né? Eu acho que o teu problema aí ela caiu.
mas eu queria agradecer ela e agradecer o Bruno Figueiredo aí. Ah, ela está voltando. Ó, Então, eu queria só agradecer lembrando, ela e agradecer você, Brunão, por ter valeu, Gu. trazido esse Imagina. tema da questão do lixo. Eu acho muito importante a gente buscar mais conhecimento, né? Viu, Regilene? Eu estou fazendo as Eu minhas que agradeço. considerações por Obrigada. conta do tema que o Bruno trouxe, que é o tratamento do lixo, e do seu parâmetro também, aí do Manchester, a gente conhece esse bairro aí, nós temos amigos aí. Então, assim, nós podemos, o quê? O ano eleito, ano que vem, nós vamos promover bastante discussões para chegar ao saneamento aí. Porque esse atual prefeito aí, ele já discursou que eles vão fazer o saneamento da Quinta da Bela Olinda. Então, assim, que diferença tem a Quinta da Bela Olinda para o Manchester? Então, nós vamos discutir esse tema aí. Eu acho que a Câmara Municipal vai ter que se fazer presente também e discutir esse tema aí com audiência pública. E, assim, essas coisas acontecem, Bruno, com sociedade. Quando a sociedade pressiona, né? isso aí acontece mesmo. Só para corrigir você sabe que meu toque grita, né, quando eu escuto essas coisas. Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. A pronúncia certa não é Manchester, é Manchester. Manchester United. Exatamente, porque o bairro Manchester, né, o nome dele é derivado, né, da cidade inglesa de Manchester, né, É isso mesmo. que inclusive tinha uma fazenda aí que era de um inglês, alguma coisa assim. Eu não sei direito a história, tá? Então eu não vou falar para não falar besteira. Mas a pronúncia correta é Manchester, não é Manchester. Eu acho que é o pronunciamento da pessoa que fala Manchester. Não, Mas e é isso aí. aqui já tem projeto para esse bairro. É que o povo gosta de ficar sentado mesmo, mas era para ter feito já. Mas eu fico à cobrança, isso aí disposição é de cobrança, vocês. é mobilização. Você sabe Enquanto não tiver a mobilização da sociedade, porque na hora de pegar a voto, eles aparecem aí. Entendeu? Sim. Ô, gente, é aquela velha Depois história, eles esquecem. Né? Espere sentado ou você se cansa. Quem espera nunca alcança. Verdade. Gente, falou de fossa séptica. Falou de fossa séptica, me veio um negócio na cabeça aqui. E no Águas Virtuosas lá? Pra onde que vai? Cai pro Batalha e vem bosta pra cá? Só pra lembrar. Pra onde que vai, cara? Eu tô certo nisso? É sério? Nossa, o cara isso. Puxa assim, ó, lá do fundo do baú, né? Puta merda, cara. Cara, você tá bebendo aí, ó, as postas lá do Manchester. Puta, cara, me deu um estalo aqui e falou, puxa, lá deve ser fossa também. E vem bosta com a água do Batalha. Cara. Ai, que merda. É isso aí, pessoal. Gente, eu quero agradecer também o Gustavo que me deu essa oportunidade aí, tá? Porque eu quero agradecer, Gustavo. Obrigado As portas estão abertas, Regilene. Obrigado, estamos juntos nessa. Boa noite, gente. Independente da época de eleição aí, nós vamos promover bastante live ainda aí, para trazer bastante pessoa. Viu? Tá bom, boa noite a todos e um abraço aí. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.